Bom, nesse primeiro exemplo aqui a gente tem uma viga contínua, certo? E vejo que nessa viga aqui a gente tem dois deslocamentos que são desconhecidos, certo? Que é a rotação em A e a rotação em B. A rotação em C já é conhecida, que é nulo, né? O deslocamento vertical em A, em B e em C também são conhecidos, que são iguais a zero. Vê que a gente tem o EI constante aqui nas duas vigas nesses dois trechos, dois tramos dessa viga contínua. E a gente quer, nesse exemplo aqui, está pedindo só os deslocamentos em A e em B, certo? Bom, primeiro aqui a gente tem que ver os momentos que tem externos aqui, as ações que a gente tem externa em A e em B. Aqui a gente vê que a gente tem uma ação no nó A, tá? E vamos chamar essa rotação de 1 e a rotaçãozinha aqui de 2, para a gente dar o nome aos nossos índices, tá? Então a ação no nó 1 é igual a 10 kN pela regra da mão direita, é positivo. E a ação no nó 2, ela vai ser igual a zero, já que a gente não tem nenhum momento atuando aqui em cima de B. Bom, daqui o que a gente tem que fazer é transformar essa estrutura numa estrutura cinematicamente determinada, tá? Então, a gente tem aqui separados os dois tramos da nossa viga. Eu tenho o primeiro trecho, o segundo trecho, tá? E a gente pode calcular aqui os momentos de engastamento perfeito já da nossa viguinha. Então a gente tem a nossa estrutura agora com os nós fixados, nó A e o nó B fixados. A gente consegue calcular aqui o primeiro passo, que seria os esforços de engastamento perfeito, tá? FEP do índicezinho I, certo? Então aqui a gente vai ter o índice 1 e o índice 2, certo? Bom, olhando lá na nossa tabela de engastamento perfeito, a gente tem, para uma carga concentrada no meio do vão, os momentos são iguais a PL sobre 8. E para uma carga uniformemente distribuída ao longo de todo o vão, é WL ao quadrado sobre 12, sendo W nossa carga uniformemente distribuída. Então aqui a gente vai ter, né, a carguinha vezes o vão ao quadrado dividido por 12. O nosso vão aqui é 4 metros. Eu tenho 12 vezes 4 ao quadrado dividido por 12. A gente vai ter aqui 16 kN, certo? Para nosso segundo trecho da viga, esse momento de engastamento perfeito é igual a PL sobre 8. Nosso P é igual a 8, o L é igual a 2. A gente vai ter 8 vezes 2 dividido por 8, que vai ser igual a 2 kN, certo? Bom, nosso esforço de engastamento perfeito, então, para o grau de liberdade 1, né, então lá no apoio A, vai ser o único que a gente tem aqui, que é 16 kN. Esforço de engastamento perfeito para o nosso grau de liberdade 2, que é a rotação aqui em torno de B, a gente tem 16 girando no sentido horário, que é negativo, mais 2 no anti-horário, positivo, então vai ser menos 16 mais 2, vai ser menos 14 kN. Bom, tendo o nossos esforços de engastamento perfeito, lembra que a equação que a gente vai ter, tá? A equação do método dos deslocamentos, é esforço de engastamento perfeito, mas coeficiente de rigidez no grau de liberdade I devido a uma rotação em J, vezes a nossa rotação, né, ou deslocamento, melhor dizendo. Tudo isso daqui vai ser igual à nossa ação ali no nosso nó, no grau de liberdade I, certo? Temos já o esforço de engastamento perfeito, a gente pode partir agora para calcular os coeficientes de rigidez.
de cada grau de liberdade. Então vamos calcular primeiro o nosso coeficiente de rigidez aqui para o nosso grau de liberdade 1, certo? Então o que vai acontecer quando a gente rotacionar esse primeiro apoio aqui em uma rotação unitária, tá? Com θ igual a 1. Quais vão ser os momentos que vão estar acontecendo ali? Então a gente já viu lá no exemplo anterior, pela tabela de momento de engastamento perfeito, a gente vê que onde eu aplico a rotação, o momento ali necessário é 4EI sobre L, se for uma rotação unitária. Então a gente vai ter aqui 4EI sobre L, nosso vão é 4, então a gente vai ter isso daqui igual a EI, e eu vou ter de reação aqui nessa minha barrinha, tá? Vamos colocar aqui para cima, eu vou ter a metade disso, vai ser EI sobre 2, tá certo? Bom, vamos escrever então isso daqui agora. Meu K11 vai ser o seguinte, quando eu tenho a rotação acontecendo em 1, né, o momento que vai ter lá nesse grau de liberdade 1 vai ser igual a EI. Quando eu tenho a rotação acontecendo, quando eu tenho a rotação acontecendo em 1, qual que vai ser o momento acontecendo lá no grau de liberdade 2? Que vai ser o EI sobre 2, certo? Então esses são os coeficientes de rigidez que a gente tem quando a gente faz essa rotação unitária lá no primeiro apoio no grau de liberdade 1. Quando eu tenho essa rotação acontecendo no grau de liberdade 2, tá? Então a gente tem essa rotação unitária aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que estar girando a primeira barra e a segunda. A primeira barra vai ser 4EI sobre L, certo? Então deixa eu colocar aqui dos dois lados. A primeira barra a gente vai ter 4EI sobre L. Como o meu vão é igual a 4, eu vou ter 4 sobre 4 vezes EI, vai ser só igual a EI. Na segunda barra ela também vai ter uma rigidez que vai estar dificultando essa rotação. Também vai ser como eu estou tendo a rotação exatamente em cima do nó. Essa rigidez, esse momento que eu tenho que aplicar vai ser 4EI sobre L. Como L é igual a 2, a gente vai ter 2EI aqui para a nossa segunda barra, certo? Bom, o que a gente está interessado em saber são os graus de liberdade 1 e o 2. Tá? Então aqui para o 1, o que vai acontecer quando eu aplico essa rotação unitária? A gente vai ter uma reação lá no grau de liberdade 1, lá no apoio A, que vai ser EI sobre 2EI sobre L, né? Que vai ser a metade disso daqui. Então 2EI sobre L, 2EI sobre 4 é igual a EI sobre 2. Daqui a gente já pode escrever então os nossos coeficientes de rigidez. Vamos começar pelo K22. O que é esse K22? É qual vai ser a rigidez, o momento que a gente tem em 2 quando eu aplico a rotação lá em 2, tá? O primeiro índice é onde que a gente está olhando o momento, a rigidez, e o segundo onde está sendo aplicada a rotação. Então a gente vai ter aqui EI mais 2EI, nossa rigidez, nosso coeficiente de rigidez vai ser 3EI. E a gente tem também o K12, então quer dizer, qual que vai ser o momento que eu tenho lá no grau de liberdade 1 quando eu aplico a rotação em 2. Então a gente vai ter EI sobre 2. Legal? Então daqui a gente tem 4 coeficientes de rigidez, certo? Que são os relacionados aos dois nós aqui onde a gente tem os deslocamentos. Bom, tendo isso daqui, vejam o que a gente já tem aqui no nosso exemplo. O esforço de engastamento perfeito a gente já conhece, os coeficientes de rigidez a gente já conhece,
E as ações nos nós a gente já conhece também. Só faltou descobrir justamente as nossas incógnitas, que são as rotações ou os deslocamentos lá no nosso nó A, que a gente aqui chamou grau de liberdade 1, e o nó B, que a gente chamou do grau de liberdade 2. Bom, aqui a gente tem duas incógnitas, que é a rotação em A e rotação em B, né? Então, o que a gente vai chamar aqui de deslocamento 1 e deslocamento 2. Bom, primeiro, o somatório de todos os momentos que a gente encontrou lá em A tem que ser igual a 10, que é a nossa ação externa. Então, esforço de engastamento perfeito lá no nosso nó A é 16, certo? Isso daqui mais o momento que a gente tinha em A. Então aqui o esforço de engastamento perfeito tem 16 positivo. Quando a gente aplica uma rotação unitária aqui em 1, a gente vai ter um momento que é igual a EI. Isso daqui multiplicado pelo deslocamento 1 vai provocar esse momento aqui nesse sentido, certo? Quando a gente aplica a rotação lá no nó B, lá no nosso grau de liberdade 2, veja que também vai acontecer um momento aqui nesse primeiro nó A, né? Lembra que a nossa deformada aqui, ela acontece, fica mais ou menos uma coisa desse jeito, tá? Então, para ele sair, continuar podendo sair desse engaste aqui no ângulo reto, ele precisa ter um momento que impede a rotação. Então, quer dizer que a gente vai ter um momento ocorrendo por conta da rotação em 1 e um momento ocorrendo por conta da rotação em 2. Então, para tudo isso daqui ser igual a 10, a gente tem o esforço de encastamento perfeito, mais a rigidez, né, da nossa viga lá no nó 1, que é igual a EI, que é o EI, vezes o deslocamento 1, mais a rigidez, ou o momento que a gente vai ter lá em 1 quando fizer a rotação lá em 2. Então vai ser o EI sobre 2 vezes deslocamento 2, tudo isso tem que ser igual a 10, tá? E lá no nosso grau de liberdade 2, momento em B, também vai ser a mesma coisa. Então a gente vai ter esforço em engastamento perfeito lá no nó B, menos 14, mais, agora a gente vai ter quando a gente faz a rotação em 1, a gente vai ter esse momento acontecendo lá em 2, né? Então a gente vai ter EI sobre 2 vezes esse deslocamento em 1, essa rotação em 1, mais o grau de liberdade, lá o momento que a gente vai ter em 2 quando aplica essa rotação lá em 2. Então vai ser 3EI vezes deslocamento em 2. Tudo isso tem que ser igual a 0, já que a gente não tem nenhum momento lá em cima de B, certo? Passando isso daqui para o outro lado da igualdade, a gente vai ter EI vezes... Opa, perdão. Vou representar isso daqui matricialmente, a gente vai ter EI, isso daqui multiplicado por 1. Aqui a gente vai ter meio. Aqui eu vou ter meio também, né? EI sobre 2 e vou ter 3. Tudo isso daqui vezes nossas incógnitas, que é o D1 e o D2. Tudo isso daqui vai ser igual a 10 menos 16, menos 6 e 0 mais 14. Aqui a gente vai ter que o deslocamento 1 vai ser igual a menos 9,1 sobre EI. O deslocamento 2 vai ser 6,2 sobre EI. Tá ok? A partir dos deslocamentos aqui que a gente encontrou, a gente pode encontrar as ações nos nós, por exemplo, o momento em C, ou as reações em A, em B e em C, conforme a gente viu na aula anterior. Certo, pessoal? Então é isso daí. Bons estudos e até a próxima.